podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen! Tá começando mais um episódio do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado e tô falando de Matinhos, no litoral do Paraná. Comigo estão novamente Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e o @Lorenzi_Vini, Vinícius Lorenzi, falando de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Robson e Vinícius, deem aí a primeira consideração de vocês aos nossos ouvintes. Uma boa noite, um bom dia, boa tarde a todos aí que estão se ligando no Made from TV aqui no Produções Sem Qualidade, no Spotify, na puta que eu pariu, onde você queira escutar essa porra aí. Estamos aqui para mais uma análise sobre coisas pitorescas da nossa televisão brasileira, né? Que o Ricardo vai falar daqui a pouquinho sobre o tema que a gente vai abordar aqui. Vai lá, Robinho. Gostaria de dizer um olá, tudo bem a todos? E também eu gostaria de deixar registrado aqui que hoje quase o Gabriel participou. Quase, ele está numa situação de efeitos colaterais de remédios para ansiedade. O Gabriel, ele é como se fosse aquele ator que participa regularmente de uma temporada da série, aí quando entra outra temporada ele para de participar, daí ele vem só com participações esporádicas, assim, né? É o astro especialmente convidado, mas não foi dessa vez, infelizmente. Mas nesse episódio aqui nós vamos falar sobre as ideias de jirico que tivemos na TV brasileira. Sabe aquela aposta bizarra em algum programa que acabou tendo uma audiência merda? Ou alguma aparição inoportuna de um cantor ou artista em um programa de televisão? Pois é disso que a gente vai falar nesse episódio, revisitando grandes cagadas ou equívocos que a TV brasileira cometeu segundo nossas memórias de telespectadores. É o Made from TV, temporada 3, episódio 4, que tá começando agora. Chegamos. Cracrete. É Clash. No episódio de hoje... Eu quis comer você, é o nome da música. Olha só, que barato. Você decide. Apresentação: Suzana Werner. Eu vou pagar um prêmio agora, um prêmio com vitória. A primeira pessoa que me disser uma frase que ouviu dessa música. Malhação 98. Radicalmente nova. Ai, que burro, dá 0 pra ele. As maiores ideias de jirico da TV brasileira. Então vamos para o episódio 4 da terceira temporada do Made from TV, que vai falar de ideias de jirico na televisão brasileira. Lembrando que não se trata de um episódio que vai falar de programas que floparam, até porque se a gente fosse falar realmente disso, teria que ser um podcast de no mínimo aí umas 20 horas. Também vamos falar de apresentações inusitadas ou constrangedoras na televisão, principalmente nos anos 80 e 90, que foi a época em que Deus tirou férias da TV brasileira. E para começar aqui a lista de apresentações infelizes em programas de auditório ou infantis, vamos citar aqui a participação dos Cascaveletes na Angélica com aquela obra-prima de lirismo, aquela música cujo refrão é Eu Quis Comer Você. Eu pariu. Gente, Cascaveletes, olha, tudo bem? Tudo bom? São todos do sul, né? Aham. Todos gaúchos. E agora música nova, né? Eu quis comer você, é o nome da música. Olha só, que barato. Como é que tá o grupo Cascaveletes? Tudo certo? Demais. Legal, obrigado por terem vindo. A gente vai tentar no Rio de Janeiro aí pra fazer bastante shows agora, no início de abril. Onde é que vocês podem dizer onde é que vão ter os shows e tudo, já sabe? O nosso produtor tá agilizando essas coisas, não tá bem certo ainda, mas eu venho te dar um toque daí. Isso aí, telefone pra show. Por isso o sotaque deles, acho barato, sabia? Poxa vida, tchê. É assim lá em Porto Alegre. É assim em Porto Alegre, lindo, acho uma gracinha. E de telefone pra show, você quer? 25 07 32.
fala com o Vini. Legal, obrigada. Tchau. Vamos cantar mais, vamos? Vamos cantar mais pra Cascavelete? Vamos, gente. Vamos lá, todo mundo arrepiando. Daqui a pouco a gente volta. E vai. Yeah. Vamos lá, batendo palma lá no alto com Cascavelete. Eu acabei vendo isso na internet, uma certa feita, como a gente gosta de dizer que os velhos gostam de falar, né? E eu fiquei pensando, puta merda, um refrão desse num programa infantil, tipo, é o Ricardo falando, Deus tirou férias da TV mesmo. Pelo amor de Deus. Eu acho que se bobear eu até devo ter visto isso na época, mas é uma coisa que eu fiz questão de bloquear, né, das minhas memórias. E esse é aquele típico caso, né, que provavelmente a gravadora mandou os caras divulgar no máximo de programa que eles podiam, né, e aí conseguiram enfiar os caras lá e tipo, dane-se, né. E eu também gostaria de deixar registrado aqui que essa banda ela tem várias músicas com letras bem incríveis. Tem até uma música que o Ratos de Porão regravou deles que se chama O Dotadão Deve Morrer. Entre as músicas, os trabalhos dessa banda, eu poderia destacar também aquela cujo título é Morte por Tesão e a minha preferida que se chama Estúdio com Carinho. Meu Deus! Morte com tesão seria a forma que eu gostaria de morrer. Que nem no programa Provocações. Ah, como que você gostaria de morrer? Dormindo? Não, eu gostaria de dormir trepando. Morrer trepando. Eu gostaria de morrer dormindo como meu avô e não gritando que nem os passageiros do ônibus que ele dirigia. Vamos falar dessa apresentação aqui dos Cascaveletes, que foi no Clube da Criança, na Manchete, isso em 89. Foi nesse ano em que a música Eu Quis Comer Você, né, foi lançada. Era a música de trabalho do álbum Rock a Ula. Cascaveletes, né, cujo vocalista era o Flávio Basso, né, o falecido Flávio Basso. Ele que tinha um estilo Mick Jagger dos pobres, né, que vocês viram o vídeo, podem reparar o jeito que ele dançava, parecia bem coisa copiada do Mick Jagger mesmo. E eu gostaria de destacar nessa cena duas coisas. Primeiro, dois meninos na plateia que entenderam o duplo sentido do refrão, né? Que bem na hora que filmaram os dois, eles estavam meio que dando risadinha por causa do Eu Quis Comer Você. E para fechar com chave de ouro, né? O mole que a Angélica deu pro Flávio Basso depois da música. Numa realidade alternativa, ela tá com ele ao invés do Luciano Huck. Não, isso aí. Eu acho tão legal o sotaque de vocês. Ai, não sei o que, ui. Nossa, a Angélica, ela entregou aquela. Tipo, ela entendeu o espírito da banda mesmo e quis ser a grupo deles. Daqui a pouco a Angélica ia começar a cantar a música Eu Quis Dar Pra Você. Bom, mas aí a gente tem que levar em consideração que esses guris aí deve ser a famosa turma da quinta série, né? Já deviam ser da quinta série lá e tal, tava dando risadinha e coisa e tal da música. E a Angélica nessa época, eu acho que ela não namorava ninguém, né? Eu não sei nem que idade ela tinha nessa época. Não. Se fazer as contas, ela não tinha 20 anos ainda, bicho. Devia ter uns 17 anos, 18 anos. Não, é 17 ou 18, que um ano de diferença. Não sei, chutando aqui. Tô chutando aqui, não sei, até vou confirmar. Mas eu lembro da época que ela namorava o César Filho, né, bicho? Tipo, não é pior que é. Eu vi isso hoje. A Angélica passou o rodo em todo mundo, né? César Filho, Maurício Matar. Ela é de 73, então ela tinha 16 anos, bicho. Pelo amor de Deus. Barbarismo. Seguindo aqui com a nossa relação de apresentações fora de propósito na televisão brasileira, vamos falar da banda 20 Fingers, que esteve em 95 no Xuxa Hits, cantando a música Short Dick Man, ou seja, Homem do Pinto Pequeno. A sorte é que a criançada não entendia inglês, né? Mais uma vez a Xuxa com polêmicas com crianças, né? Mais uma vez. Contextualizando, essa apresentação aconteceu no programa Xuxa Hits, em 95. Essa música foi interpretada pela cantora norte-americana Gillette, junto com a banda aí 20 Fingers, que eu falei. Fazia parte, na época, da trilha sonora da novela 4x4, né? Novela da 7 da época. E o refrão Don't Wanna No Short With Dick Man significa não quero homem de pinto pequeno.
Ui. Lembrando que em alguns trechos a cantora fazia uma pausa para recitar a seguinte frase: você usa alguma pinça para tirar essa coisinha para fora? É o menor pinto que eu já vi em toda a minha vida. Lembrando que essa porra foi cantada para uma plateia inteiramente infanto-juvenil. Deus do céu, a Xuxa mostrando mais uma vez que ela não tinha o menor jeito pra lidar com o programa infantil, né? Eu acho que essa apresentação, por mais bizonha que tenha sido, ainda dá pra fazer no Brasil. Agora eu acho que eles já não poderiam tocar no Japão, né? Que daí seria um hate assim meio grande. Aí todo mundo se ofenderia, né, bicho? Não dá certo. Ainda bem que o pinto do Vinícius, segundo ele, é... Como é que é, Vinícius? Eu já conheço isso. Olha aí, Eu não conheço, não. Eu não Nem conheço quero porra nenhuma. Não, eu disse que vocês conhecem a história que eu contei dele, né? A Então, letra dele. a mitologia que ele é bem dotado de largura, né? Isso aí. realmente, Certo. ele tem a grossura assim de um mini disco de vinil, né? Um pouquinho menos, eu diria. Um CD. Tá bom, compact disc. Como diz o homem lá. Já de comprimento é 3 centímetros apenas, não é mesmo? Ah, é. 3 vezes 5. Mas o negócio é o seguinte. Essa eu não lembrava, Ricardo. Tu falou da Xuxa aí ter dito da pinça pra tirar o troço. Não, burro, Não, é a não, mas não letra foi da a Xuxa. música. Foi a letra da música. Ah, Não, é a letra. Cara, que se a Xuxa falasse isso, puta, ia ser uma repercussão. Que Ah, a história cara. do Tupalô no Chile ia ser... Eu tô morrendo aqui. Literalmente ia ser pinto perto dessa história toda. Ah, boa, é a música que diz. Ah, O tá. Achei Vinícius que tá tipo, ela sabendo tinha... legal. É, tua mãe tá boa. Mas é isso aí, a Xuxinha levando sempre as merdas pro programa dela. As Né? Mas é. E aí, como eu tinha comentado lá no outro episódio, né? Depois do Xuxa Park, ela durou 3 anos com o programa infantil, depois não aguentou e assumiu, né? Veio pra programas de auditório merda que ela fez até sair. A veia bostérica, só se for, né? Citando Hermes e Renato. Meu E Deus. essa banda aí, por sorte, ela não apresentou outro grande sucesso dela, que é Lick It, que é uma música sobre lamber. Ui. Imagina o que, né? A cantora dessa música é uma tal de Rola, não confundir com Rola. O quê? Que essa banda mas ela é- tinha tipo umas 300 vocalistas. Mas aí que tá, né? Porque a banda é a Twenty Fingers, né? Isso. Mas a cantora, na verdade, não é a vocalista da banda, né? É as cantoras esporádicas que fazem feate junto com a banda, né? Isso. Como diria a versão imaginária do Drauzio Varela. Vamos continuar aqui e ainda falando da Xuxa, né? Citando a apresentação dos... Apresentação não, né? Aparição dos índios no programa dela, isso em 89, né? A Xuxa resolveu levar índios de verdade pra ficar no palco enquanto ela cantava a música Brincar de Índio. Fico muito feliz em ter vocês aqui num dia especial como esse, que é o Dia do Índio. Cacique Celestino vai falar com a gente? O que o senhor gostaria de falar? Hoje, num dia que é todo de vocês, falar para todas as tribos que estão ouvindo a gente hoje. Muita saúde. Se você tá sussa, e o futuro é possível não tava, o é to. Você sabe da Cacique Celestino estava dizendo, Dia dos Índios, há uma grande colaboração com o show da Xuxa. Então ele vem de longe para a defesa da natureza, a defesa do nosso país, a defesa do nosso território do Brasil. Por isso que ele veio para a homenagem de nós, a homenagem do Brasil, a homenagem que nós vivemos aqui a nossa cultural.
Por isso que ele vem. Daqui a pouco a criança vai mostrar a nossa culturais. Oi, uarere, o ande, oi, uarere, o ande, Muito bonito! Foi constrangedor deles lá de short Adidas e aquela cara de que merda eu tô fazendo aqui. Imagina, né, bicho? Os caras saem lá da FUNAI lá pra ir no programa Todo mundo com a cara de pastel lá, tipo, todo mano, mundo dizendo assim, que merda ela tá cantando, não tô entendendo nada, quem são essas crianças, o que eu tô fazendo aqui nessa televisão, que merda tá acontecendo, que programa nós estamos gravando. E é como disse o Golias uma vez, os índios não pensam em nada, eles só vivem lá tudo pelado e eles são saca-rolha, né, que aí eu teria que fazer o gesto aqui pra mostrar, mas como a gente tá no programa de rádio, de áudio, não dá. Nossa eu senhora. não entendi Vinícius. absolutamente nada, mas... Cara, mas ele vai ser cancelado por falar isso. Não, mas eu tô dizendo, isso aí basicamente ele disse que os índios só servem pra dormir e cagar, né? Trepar. E pesa uma roupa. Eu tô dizendo que o Golias disse isso aí, que os caras vivem lá tudo pelado, lá na realidade deles, no meio do mato, caçando, pescando, aquela coisa Pelado toda. não, de short Adidas. Então, o que eles fazem? Eles ficam caçando, pescando e tal, e é isso aí, né, meu? A cultura deles, desde os 1300, 1400, 1500 anos, né? Não, em 1300 não existia, a Toyota não havia sido criada. Era não, mas o que eu carro quero dizer de é que eles pegaram um costume atual, né, agora, né, pra andar de caminhonetona. Tem índios que já são, né, mais, vamos dizer assim, abrasileirados, alfabetizados, né? Nossa senhora, o Vinícius, ele tá cavando cada vez mais fundo, né, chamando de analfabeto. Eu não acho é melhor questão, parar isso por aí, aí, Vinícius. Não que pior é a isso aí que eu quero situação. dizer. Eu, como seu advogado, Cala a boca, gostaria deixa eu de explicar. instruí-lo a calar a boca. Não, mas eu como Chaves e tu, meu seu Madruga, eu não quero calar minha boca. Os índios deviam estar pensando assim, quem é essa loura? Quem será essa loura que tá cantando a música? Nossa, isso nem o que foi que é? totalmente racista agora. O que é Red Voice? Mincer índio corre pelado. não é tanto assim, mas quem ser essa mulher? Eu fico imaginando o Vinícius fazendo cosplay de índio. Ele seria basicamente um personagem do Crash Bandicoot chamado Papu Papu. Procurem no YouTube. Não, o Vinícius ele ia ficar parecendo o Papacapim do Maurício de Souza. Que merda. Eu tenho uma história envolvendo essa música que a Xuxa cantou naquele dia ali pros índios, né? Por quê? A música é Brincar de Índio, né? Que vocês conhecem a letra, já ouviram alguma vez e tal. O que acontece? Essa música foi pega pela torcida organizada do Paraná Clube pra fazer uma música assim pra cantar no estádio. A Fúria Independente. Tanto que o refrão é assim, né? Que é a índio fazer barulho, não sei o que, daí ela assim: Fúria é um tesão. Fúria, agitação. Vem cantar com a Fúria, o Paraná é campeão. Só que o que acontece é o seguinte: quando eu tava no primeiro ano do segundo grau, tinha dois caras na minha sala, o Saulo e o Biratã, que eles faziam parte da Fúria Independente. Eles eram paranistas roxos, assim. E eles do nada começavam a cantar as músicas da Fúria Independente na sala, assim, né? Aí, teve uma vez que eles estavam cantando, e na hora que ia chegar no refrão, eu não sei o que deu na porra da cabeça do Biratã, que ele pegou e gritou, Saulo! Aí o Saulo, obviamente, só completou, é um tesão. Cara, eu nunca ri tanto na minha vida depois daquele dia, porque o Biratã, ele deu uma entregada na paçoca. Ui. Chamando o cara de tesão. Não sei o que deu na cabeça do cara, que na hora de cantar o refrão ele, Saulo, é um tesão.
Eu não consigo Que imaginar eles terem outra profissão com esse nome, senão policiais. Saulo e o Biratã. Pior é que o Saulo, ele não virou policial, mas ele virou segurança do terminal da Barreirinha. Puta que Tô pariu. Barreirinha. Esse ônibus passa na Barreirinha? Ai, meu É, Deus que do céu. história maravilhosa. Aliás, um abraço pra você, Saulo e o Biratã, que com certeza não vão estar escutando esse podcast. Tá, mas tu não tem contato com eles? Ah, do Biratã eu tenho. Ah, tá. O Vinícius tá interessado. Não, é que eu queria saber como é que terminou a história do, Tá, então do calma. Ricardo com os outros dois, né? Tá. Mas é isso aí. O que o Robson tem a falar dos índios no programa aí? Não, Tu eu acho falou aí. engraçado que teve uma Índios época... é um tesão. Era uma putaria que tudo era índio, era música de índio, era não sei o que. Tem lá o Kika-Tico-Lico diz comigo lá também, não sei o que, lá da Mara Maravilha lá. Caralho, velho, você falou em Mara Maravilha de índio. Você lembra daquele clipe que ela apareceu cantando uma música justamente sobre índio, que ela fazia topless? Pois é. Foi por causa dessa porra que ela saiu na Playboy muito pouco tempo depois. Isso, exatamente. Eu vi que a capa da Playboy dela tem ela toda de cara pintada, né? Aquela coisa toda. Então eu pensei É a assim, mas nossa a curuminha. Mas eu fiquei pensando assim, a truco do que ela tá com essa. Com O essa Vinícius, cara ele não pintada? sabe o background das coisas. Aí eu fui buscar por quê? É justamente o que o O Ricardo senhor falou. não é um verdadeiro jornalista. É, o senhor não é um verdadeiro roteirista, vai te fuder. E seguindo aqui com apresentações desgraçadas na televisão brasileira, vamos citar aqui a aparição dos Raimundos no Domingo Legal em 96, quando a banda foi divulgar o novo disco Cesta Básica. E entre as músicas tocadas no programa estavam Puteiro em João Pessoa, Ai Sai Eu Sei e Tá Querendo Desquitar, sendo que essa última teve a participação de uma gostosa que ficou só de biquíni no palco. O Gu Liberato, o senhor era um depravado. Puta que eu pariu levar isso aí no programa. Percebam que nesse caso, o inusitado foi o fato dos Raimundos estarem lá e não a gostosa. Depois, para um programa que tinha a banheira do Gugu, e depois teve Otávio Mesquita, ET e Rodolfo acordando a mulherada dormindo quase pelada no Bom Dia Legal, que era mais uma mina de biquíni, não é mesmo? Ah, quanto a mulher, não, o problema é o teor das músicas, né, bicho? Esse é o problema. E esse daí eu vi ao vivo na época, porque eu já gostava da banda, e aí era normal eu assistir o Domingo Legal, daí eu falei pro meu pai, porra pai, não acredito que os caras estão tocando no Domingo Legal. Isso foi em 96, né? Aham. Eu até imagino qual tenha sido o contexto para os Raimundos estarem lá, né? Porque depois que os Mamonas morreram, né? O Gugu levou pro programa várias bandas com essa pegada mais irreverente para tentar manter a vibe, né? Eu queria espremer o limão até a última gota, né? Foi aí que apareceu, por exemplo, o Virguloides, né? Com aquela música Bagulho no Bumba, e o tal do Baba Cósmica, que era aquela banda que costumava abrir o show dos Mamonas e que tinha até laços com a banda, né? Laços pessoais. Primeiro porque o baterista do Baba era filho de um diretor da EMI, né, que resolveu contratar os Mamonas depois de ouvir uma fita demo com algumas músicas. E segundo que foi o pessoal do Baba que compôs o Sábado de Sol, né, que depois foi regravado aí pelos Mamonas. Esse daí que você falou faz sentido mesmo. É toda aquela coisa do sucesso dos Mamonas Assassinas, né, e tal, porque o Raimundos mesmo, o primeiro disco deles, por exemplo, eles tinham lançado em 94, né, foi até Sim. antes do Mamonas lançar o disco deles e tal, só que eles eram uma coisa mais underground, né, ficavam mais na deles e tal. E daí o Gugu atirou pra todos os lados, né? Qualquer banda que tivesse uma letra minimamente engraçada ou coisa assim, ia no programa deles. Inclusive eu acho que a música do Raimundos que começou a passar nas rádios e meio que fez a banda estourar era a tal da Selim, que falava, né? Eu queria ser o banquinho da bicicleta pra ficar sei, bem no sei. meio das pernas e sentir o seu ano suar. E por aí vai. Ui, Teve até aquela música lá do Esporrei na Manivela, que o clipe foi gravado em Curitiba, sabia disso? Sim, e é uma grande música em homenagem às sarradas, né? Que acontecem no ônibus. é, as roçadas nos Por que ratos. será que o Rodolfo não quer voltar, né? A cantar. É É. uma pergunta que ficará para sempre sem resposta. Até parece, né?
Eu já achava já ridículo na época, já essa tentativa desesperada do Gugu de manter essa vibe, né, com alguma banda mais irreverente por conta dos Mamonas. Eu já achava já uma coisa meio descabido já na época, quem dirá hoje em dia, comentando e relembrando. Eu lembro que tinha uma banda chamada, acho que Pino Solto, que acho que eles tiveram uma música só, que era Foi Sem Querer, toda hora ficava falando isso. E tinha um outro lá também, que acho que era Vagabundos, alguma coisa assim. Isso eu lembro. Relaxa, senão não encaixa. É isso, meu Deus do céu. Aí tinha uma outra banda também que apareceu, que era o Nabuzanfa. Putz, isso aí eu não lembro. Que daí os caras, eles iam com umas calçadinhas assim, que eram rasgadas na bunda, né, proposital, né, por causa do nome da banda. E daí o vocalista, na época, ele namorava aquela Sem Terra, que apresentava o Fantasia lá, a Débora Rodrigues. Caralho. Deus do céu. Eu lembro disso porque o nome do vocalista era Ricardo. Eu acho que o tipo de música que o Mamonas fazia era algo que era deles, assim, tipo... É uma coisa que era natural deles, aí os outros quiseram fazer e ficou forçado. Vamos dizer assim, o Mamonas Assassinos foi a coisa mais próxima que o Brasil teve do Mr. Bungle. E seguindo aqui a nossa lista, vamos falar sobre a apresentação dos Ratos de Porão no Viva a Noite em 91. Eu gostaria de destacar a plateia fazendo o corinho de enquanto rolava a música. Olha aí, cara, uma coisa. Eu vou pagar um prêmio agora, um prêmio do auditório. A primeira pessoa que me disser uma frase que ouviu dessa música. Como você quer? Sou gordo. Mas uma coisa, dá pra entender alguma coisa que você canta aí? Quer dizer, pra entender que nós estamos cantando, tem que ter a letra junto, apresenta o seu pessoal aí, apresenta como tem o microfone aí. Aqui, ó, da guitarra, João, e a boca de Santos, o abraço, boca. No baixo Jabá, no vocal eu, Gordo. Você falou o seu nome, mano, é Gordo. É Gordo, é Gordo mesmo? Gordo da Silva. Gordo da Silva? Vem cá, uma coisa pra mim. João Soares, é verdade aquela história que você falou, daquela aposta que você fez? Você falou a verdade? O que eu falei? Não lembro. Você não lembra? Você falou que tinha ficado um mês sem tomar banho quando a gente fala. Não, eu vou correr as bolas. Eu não tomo banho mesmo nunca. Não? Não, precisa. Então mais um mês. Não faz, não precisa. O que você faz então? Você faz o quê? Como é que você não toma banho? Como é que é tomar? É mentira, eu tomo banho todos os dias, tomo centinhos, na hora de tomar cafezinho. Isso. E na hora de comer também, pobrezinho. Tá certo. Valeu, olha, muito obrigado por vocês terem vindo. Valeu, muito atração. Super legal. Obrigado. Foi muito engraçado aqui, cara. Eu nunca vi tanta risada na minha vida, cara. Muito legal. Valeu. Coisa. O pior de tudo foi no final, o Gugu brincando, né, com a plateia, assim, né, eu dou um prêmio pro auditório, para a primeira pessoa que me disser uma frase que consegui entender nessa música. Você esculachou os caras no ar ali, né? Eu não lembro se foi exatamente essa apresentação, mas só pode ter sido. Eu acho que eles foram divulgar um disco lá na época que eles tinham lançado, chamado Anarcofobia. E aí o nome da música que eles tocaram lá, eu acho que era Sofrer. E daí tem no documentário deles, eles comentando essa participação deles e tal. Se eu não me engano, eles até trocaram todos os instrumentos e tudo mais, já pra zoar mesmo, que era playback. E teve um cara da banda que ele ficou com tanta vergonha de participar disso daí que ele se recusou e eles mandaram, acho que o road dos caras, que é o cara que mexe com os equipamentos, né, e tal. E aí ele até acho que tava falando com o Gugu como se ele fosse um cara da banda mesmo, mas o cara não sabia nem o que ele tava fazendo ali. E o Gugu ainda perguntou se era verdade se o João Gordo tava realmente há vários dias sem tomar banho. E o pior é que isso tem um fundamento, porque uma vez o próprio Gordo falou que ele fez uma competição com o Max Cavaleira pra ver quem aguentava ficar mais tempo sem tomar banho. E daí parece que ele perdeu e o Max Cavaleira ganhou. Não é à toa que ele tem essa cara de mendigo até hoje.
Pior é que realmente tem um fundo de verdade, porque eu me lembro de uma vez que o João Gordo foi no Pânico e o Bola falou que na época que o João Gordo tinha um programa lá na Jovem Pan, ele apresentava um programa chamado Rebosteio, ninguém conseguia ficar perto dele. Tipo, no estúdio ele entrava, todo mundo saía, assim, ele ficava sozinho lá dentro por causa da caatinga, pelo fato do João Gordo não ser lá muito chegado em banho. Eu só imagino, né? O cara ainda barbudo daquele jeito. Puta que pariu. João Gordo, eu acho que ele deve tirar a cueca, se ele jogar na parede, a cueca gruda. Gruda, com certeza. O que eu ia ressaltar, né? Outra vez o Gugu levando essas merdas no programa dele, né? Impressionante como o Gugu gostava, velho. De uma coisa merda de baixo. não, né, meu? Você não quer refazer essa frase que você acabou de falar aí, Vinícius? Porque, na verdade, assim, não é o Gugu que tava levando merda, né? O programa dele que era uma merda e, tipo, a apresentação dos ratos foi totalmente fora da curva. Sim, não, tá certo. Porque os caras estavam acostumados a receber ali, sei lá quem, a Biafra, Marcelo Augusto, Rosano, e daí vai lá a porra do Ratos de Porão a cantar, caralho. Aí melhorou mesmo, mas é como que eu tava dizendo, né? O Gugu levava essas trolhas aí sempre no Viva a Noite, até inclusive depois o Viva a Noite voltou muitos anos depois e seguiu levando as mesmas imundícias, né? Então o Ratos de Porão aí veio pra dar uma ajeitada. O Ratos do Porão! Gugu tirando com a cara deles, né, que tu falou. Se vocês entenderam a letra, vem cantar aqui, tá? A doideira do cacete. E o Ratos de Porão é uma das bandas favoritas do Robson, né? Brasileiras, né, que eu quero dizer. Sim. Não posso deixar de citar aquela história do João Gordo, ele sendo entrevistado pela Marília Gabriela, no SBT, inclusive, que uma hora ele foi responder perguntas enviadas pelos telespectadores por e-mail. Na época ele tava na MTV, se não me engano, apresentava lá, sei lá o que na MTV, acho que era o Gordo Freak Show, alguma coisa assim. E aí alguém perguntou se ele trocaria a MTV por algum canal aberto. E ele respondeu que ele chegou inclusive a receber uma proposta da Bandeirantes, mas tinha recusado. E aí a Marília Gabriela perguntou por que ele tinha recusado. Aí ele disse, porque esses caras aí oferecem pra gente aí, mas no fim acabam colocando a gente na geladeira, deixa passar um tempão e depois querem dar um programa cool pra gente apresentar. Aí a Marília Gabriela, um programa cool? Não, um programa cool mesmo. O bom disso é que foi sem censura essa entrevista dele, né? Tava assistindo essa entrevista no meu quarto e tava o Wagner, que era um amigo lá do meu primo, ele tava na sala também assistindo o SBT. Eu consegui escutar as gargalhadas dele do meu quarto e ele conseguia escutar as minhas risadas na sala. Porque a gente realmente não tava esperando ouvir essa porra. Esse programa da Gabi é aquele da noite, coisa e tal. Só que na época não era domingo, se não me engano era diário naquela época. Daí acho que era uma, sei lá, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, a gente tava acordado até tarde porque era final de ano, assim, acho que era aquela semana entre o Natal e o Ano Novo, daí tá todo mundo coçando o saco em casa, daí a gente tava assistindo. E é nessa época tu tava em Curitiba já. Sim. Coçando o cu. Coçando o cu? É o cu mesmo. Uma porca, hein? E vamos seguir aqui com esse episódio, agora falando de programas e ideias lazarentas que apareceram na televisão. Começando aqui com o programa preferido do Vinícius, o Divertix na Globo. Não só o Divertix, como também o Tomara que Caia, né? Que foram duas belas merdas, duas ideias geniais, só que não, que movimentaram o humor da Rede Globo de televisão. Deus, o humor ainda, tu tem a capacidade de dizer o humor, né? O Divertix, olha, eu até entendi a proposta um pouco ali do Jorge Fernando, que é um desvairado da cabeça, né? Até tá escutando aí. Tá num hospital galáxia sensacional, numa galáxia maravilhosa. É, exatamente. Um hospital espiritual. Isso, eu entendi a ideia dele ali e tal, querer fazer um troço. Também. Mas aí, pra um domingo à tarde ali, o povo em casa, depois de comer um churrascão, aquela coisa toda, né? O que o povo vai querer ver aquela merda ali, né, tia? Então...
se você for pensar que esse programa entrou na grade da Globo justamente substituindo o Esquenta durante as férias, é porque o pessoal da Globo tava pensando assim que pior que tava não poderia ficar. Nesse caso não ficou, porque eu odiava o Esquenta. Eu odeio o Esquenta, assim, olha, mais do que qualquer outro programa hoje na Globo, inclusive. Vinícius é preconceituoso. Ele odeia a cultura popular. Só sabe valorizar o povo lá de cima, né? Isso, você sabe que teve um vereador aí que tomou uma tochada esses dias aí por falar uma coisa parecida com o que você falou, né? Eu sei, mas eu aguento. Eu tenho as costas largas, como diz o meu pai. Ele aguenta porque não é qualquer um que entra no Vinícius Ketz Lourenço. É isso aí. Tipo, mas é como eu tava dizendo assim, é uma ideia que poderia ser boa, mas é aquela velha coisa, na teoria uma coisa, na prática é outra bem diferente. Tinha aquela coisa toda lá que eles montavam o cenário na hora e não sei o que, ficavam trocando de cenário e blá blá blá. Só que esse tipo de coisa é um negócio que você espera ver na TV americana em algum programa dos anos 90, né? Tipo, chegou muito tarde aqui no Brasil e também é aquele padrão piadinha da Globo, né? Então eu tava meio que na cara que ia dar merda isso daí. Por isso que o programa acabou durando muito pouco tempo na programação da Globo, aí o Divertix foi encerrado no dia 30 de março de 2014 devido, que dúvida, a baixa audiência, além de ser classificado pelo público nas redes sociais como sem graça e de mau gosto. Esse foi o Divertix, porque um pouco tempo depois a Globo criou o Tomara que Caia, que era um game show de humor transmitido ao vivo nas noites de domingo, que tinha a seguinte dinâmica: o público por votação ia escolhendo o rumo da história, que estava sendo contada por dois times de comediantes que se dividiam no palco. A ideia se mostrou uma bela merda e o programa ficou no ar só por 5 meses, de julho a novembro de 2015, sempre registrando índices assustadoramente ruins no Ibope. A pena que não tá que nem a Rede TV que só leva a traça, né? Mas te dava ali seus pontinhos. Esse programa deve ter sido tão merda que eu não me lembro exatamente como é que ele era, cara. Então. Bom, eu também não lembro direito, mas pelo que eu entendi era uma coisa meio de improviso, né? Mais ou menos. Ou seja, acho que essa era a época. Acho que essa era a época que eu já tava deixando de ver a Globo diariamente ali, então eu já não lembro mais. O Vinícius estava assumindo sua faceta de bolsominion. Sim. Hoje ele só assiste a CNT. Mas até que esse programa ele já tava meio que profetizando, né? Porque tomara que caia e caiu mesmo, né? Nunca mais voltou. Aí, audiência, você foi, audiência. Se ainda pelo menos tivesse uma mulher lá pra tomara que caia, né? A roupa da mulher, mas nem isso. É porque hoje em dia não se cabe mais esse tipo de coisa. A Regina Casé. Cabe na internet, no Instagram, as mulheres rebolando. Colocar a Regina Casé pra cair. Já tá tudo caído já, né? Nossa senhora, o quê? Cena desgraçada. Vou ali vomitar, já vem. Apesar que eu já contei isso pra vocês, né? Que tinha um amigo meu no começo dos anos 2000 que falou que comeria a Regina Casé, né? Eu não vou falar o nome dele pra... Naquela época, né, porra? Você pode só dizer que time que ele torce? Corinthians. Alô, aquele abraço. Será? Vai tomar esse teu cu com esse teu gosto de merda aí, bicho. Daqui a pouco ele vai dizer que batia a punheta pro Carlos Alberto de Nóbrega. Se bem que isso, ninguém faria isso. Não, capaz, ninguém fazia isso. Capaz, o Carlos Alberto, um senhor distintíssimo, né? Muito bem respeitado. Tal, capaz, não é objeto sexual de ninguém, não, que é isso. É apenas de um fofoqueiro de televisão cujo nome remete a 3 animais, né? Não vamos falar, porque senão nós vamos levar uma tarraqueta. E já que o assunto é programa bosta da Globo, vamos falar do Se Joga, que foi exibido de 30 de setembro de 2009 a 28 de agosto de 2021, apresentado por Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Carla. Esse programa que trazia aí jogos com famosos, notícias jornalísticas, notícias sobre celebridades, quadros de beleza, aulas de inglês e filosofia, além de sketches humorísticas, uma mistura que foi muito criticada pela imprensa e descrita como sem identidade. Vocês se lembram aí do Se Caga, quer dizer do Se Joga?
da programação da Globo, Vinícius. Cara, o que me admira dessa bosta desse programa é que ele tenha ficado quase 2 anos no ar, né, velho? Pois é, isso que eu ia falar aqui, né? Porra, aguentou bastante. Mas também teve uns períodos aí bem de altos e baixos, né? Esse programa aí. Ele foi considerado pela audiência em geral como um fracasso, além de ter acentuado a crise de audiência no horário da Globo, né? Que havia começado com o video show, botando a Globo até pra ficar em 3º lugar atrás da Record e do SBT na faixa de horário. E no SBT, na faixa de horário, tava passando ou novela mexicana ou nossa gloriosa Cristina Rocha. E se não bastasse isso, tivemos também umas controvérsias aí, como na edição do programa, Dona Fernanda Gentil disse que a Graciane Barbosa foi amante do cantor Belo quando ele ainda era casado com a Viviane Araújo. Após reclamação feita por Graciane de que a história foi distorcida pelo programa, a apresentadora Fernanda Gentil teve que ler uma retratação no dia seguinte ao vivo. Nossa, que vergonha! Estilo Cid Moreira com Brizola lá. Mas agora, mas também, o que a gente vai esperar de uma mulher que estendeu a mão pra cumprimentar um cego? Ah, tadinha dela, eu gosto dela. Sacanagem isso. Gostava dela até descobrir que ela é lésbica também. Não, gosto da competência dela como jornalista. Tá. Mais uma teoria dos nomes ridículos, né? Se joga na Globo, ou seja, a pessoa prefere se jogar da janela do que assistir a porra desse programa ridículo. Agora tem uma outra polêmica envolvendo esse programa que o Robson vai gostar, hein? O programa chegou a utilizar um vídeo feito pelo jornalista Léo Dias do Fofocalizando, sem dar os créditos ou sequer citar o nome aí do Léo Dias, passando como se fosse um material exclusivo da TV Globo. A comunidade jornalística repudiou o roubo do material, dizendo que isso feriu princípios editoriais. Caralho, eu não sabia que alguma vez na história as palavras princípios e Léo Dias estariam na mesma frase. Puta que me pariu. Isso é um paradoxo. A Globo tem muito disso, né? De usurpar as coisas dos outros sem dar os créditos, né? Ela gosta de fazer isso, né? Cite exemplos. Não vou ficar falando aqui. Eu quero dizer não vamos afundar no off-topic. Peidou, sabia disso. Não vou ficar falando aqui. Merda. Cagão. Mas o que eu quero dizer, aí quando as outras emissoras têm que usar a imagem da Globo, ela exige, como a gente diz aqui, que usem a porra da logomarquinha dela ali do lado. Então vão tomar no olho do cu. E seguindo aqui com as cagadas, mais uma vez citando a Globo, vamos falar aqui do Você Decide, Não Vale a Pena Ver de Novo. A Globo fez essa experiência em julho de 2001, quando o Você Decide substituiu a reprise de Roque Santeiro. A apresentadora, nessa fase, era a Susana Werner, que ficava num cenário que era uma sala cenográfica, na qual ela surgia muitas vezes deitada numa poltrona ou esparramada no sofá, com uma almofada ou um bicho de pelúcia a tiracolo. Pena decidir de novo o final das mais emocionantes histórias, os temas polêmicos, as divertidas comédias, os dramas comoventes que você curtiu em Você Decide, reapresentados agora para você escolher novamente o final. Será que você mudou de opinião? Será que as histórias vão terminar do mesmo jeito? Você Decide. Apresentação Susana Werner. Não percam, porque vale a pena decidir de novo. A partir desta segunda, vale a pena ver de novo, ligar de novo, decidir de novo. A ideia era dar um tom informal mais adequado aí ao horário vespertino e também dialogar com o público infantil e jovem que estava de férias. Só que não funcionou como devia funcionar, ficou tudo bizarro pra caralho, já que a Susana Werner, apesar dela ser bem gatinha, não era lá muito natural em cena e tinha a irritante mania de apontar o dedo ao espectador toda hora. Ela gostava do dedo em riste. A única coisa que eu lembro da Susana Werner é o fato dela ser casada com o Júlio César e ter aquela polêmica da musiquinha que tu cantou aquela vez, né? Essa história é sensacional. Na final da Copa das Confederações de 2013, entre Brasil e Espanha, o Júlio César ele subiu no campo do Maracanã para aquecer antes do jogo, e a torcida que estava na arquibancada, os não flamenguistas, né, da torcida, começaram a pegar no pé pelo fato do Júlio César ser casado com a Susana Werner, que foi ex do Ronaldo Fenômeno.
Aí eles começaram a cantar uma música em homenagem, digamos assim, à mulher do Júlio César. Só que o repórter da Transamérica foi contar isso no ar, só que ele substituiu uma palavrinha da música para poder descrever o que eles estavam cantando. Só que o resultado ficou muito mais engraçado ainda, porque ele pegou e falou o seguinte: os torcedores aqui na arquibancada estão cantando para o goleiro Júlio César a seguinte música: ô Júlio César, como é que é? O Ronaldinho já engoliu sua mulher. Já engoliu, cara. Pelo amor de Deus. Tudo isso pra não dizer que o Ronaldinho já comeu a mulher, mas enfim. Exatamente. Do nada, da vinheta lá, eu tô programando no ar e a mulher tá esparramada num sofá, mas que porra é essa, bicho? Tipo... Qual é a moral disso, né? E olha que ela sempre apresentava de shortinho, hein? Interessante. Mas se Você Decide, não vale a pena ver de novo, é tipo um crossover e é uma reprise, mas daí como que eu vou decidir? Eu ligo e decido entre dois finais que eram repetidos já na época. Quando o programa passava a primeira vez, né, o episódio passava a primeira vez, era mostrado um final. Sim. Aí quando passava de novo, aí não vale a pena ver de novo, o público tinha a chance de escolher novamente, ou se pegava o mesmo final, que havia passado a primeira vez, ou se assistia o outro final. Nesse caso, ainda bem que a Globo não jogou fora a fita do final que não foi pro ar, né? É mais uma, né, das ideias que na teoria é uma boa e na prática é uma merda. Porque o que a Globo queria, né, é abrir o leque de opções aí pro Vale a Pena Ver de Novo, né? Como a audiência estava muito baixa, a emissora queria saber se o público, né, que acompanhava o Vale a Pena Ver de Novo aceitava outra coisa além de novela para assistir, né? Se fosse bem aceito esse lance aí do Você Decide, a Globo ia passar também a mostrar outras coisas, como seriados e minisséries, né? Assim, a previsão era manter o Você Decide por um mês, durante aí o período de férias, e depois, se desse certo, o programa ia ser substituído pela reprise daquela série Mulher, com a Patrícia Pilar e a Eva Vilma, que as duas faziam papel de médica na série. Só que o Você Decide foi um fracasso daqueles. A Globo chegava a ficar em terceiro lugar no Ibope, né, no horário de exibição, e a rejeição dessa reprise aí acabou sendo tão grande que motivou a criação de um site anônimo na época. Vamos lembrar que a internet estava caminhando naquela época. Esse site anônimo continha um texto se posicionando contra a decisão da Globo e uma enquete em que a permanência das novelas, não vale a pena ver de novo, vencia por uma margem muito larga. Por causa disso, a emissora teve que rever aí os planos, né? Tirou Você Decide do ar às pressas e anunciou o retorno daquela novela A Gata Comeu, que foi escrita aí pela Ivani Ribeiro já no dia 23 de julho, sem nem esperar as férias de julho terminar. Mais surpreendente aí foi a ideia de resgatar uma novela do cu dos anos 80, né? Mais precisamente de 1985, para passar em 2001. A novela rapidamente recuperou o estrago que tinha sido feito no horário e conseguiu aí uma boa audiência. A Gata Comeu, e essa ideia da Globo de colocar outras coisas que não fossem novelas, não vale a pena ver de novo, acabou indo pro ralo. Fora o fato que esse do Você Decide ficou 18 dias no ar, né? Como tu mesmo disse. Então, um troço que o pessoal odiou valendo mesmo. E quando tu falou em site amador aí, que tu falou, né? Me fez lembrar do site que fizeram pro Alborguete lá, lembra, né? Maravilhoso. O Wagner Montes. A gente tirou a informação do Wagner Montes ter sido demitido por incompetência. E seguimos com a lista de ideias de merda que permearam a televisão brasileira nos anos 90, principalmente nos anos 90, citando aqui a novela mexicana semanal do SBT. Isso mesmo, novela semanal. Na própria carne, estreou em 15 de março de 97 e já nas chamadas era destacado isso, né? A locução enfatizava: estreia na própria carne, a novela que o SBT exibirá somente aos sábados. Eu não lembro dessa porra, não. Pior que eu também não. Eu gostaria de uma sinopse, se possível. Pois é, era uma novela policial em que o vilão ele tinha uma prótese de ferro em uma das mãos. Ah, bom. O ator que fazia era o Gonçalo Vega, que já era conhecido do público do SBT por ser um dos protagonistas da novela Ambição. E essa novela ela foi exibida nas tardes de sábado do SBT entre 15 de março e 3 de maio de 97, com enormes capítulos que tinham aí mais de 3 horas de duração.
Porra, era pra compensar o que não passou na semana. Qual era a chance dessa porra dar certo, bicho? Isso já na teoria. Não tem meio termo. É tipo, não, a gente não vai passar episódios de 30 minutos, vamos passar 3 horas de uma vez. Pior é que isso não era nem algo novo no SBT, né? Porque se você for atrás da história, você vai ver que aí ao longo das décadas de 80 e 90, o canal usou muito assim as tardes de sábado para reprisar os primeiros capítulos das novelas que estreavam na casa. Né? Os 5 capítulos que passavam ali de segunda a sexta eram compilados em uma maratona aí de 3 a 4 horas nos sábados à tarde. O SBT fazia muito disso. Só que daí nesse caso da própria carne, os caras conseguiram compilar bem, porque o canal transformou os 185 capítulos originais da novela em 8. Só que, claro, a ideia não deu certo, né? E depois que terminou a novela, o SBT decidiu parar de exibir novelas semanais nas tardes de sábado e na própria carne não teve substituto. Essa novela que entrou aí para substituir aquele show de calouros que tinha no sábado, né? Que cada semana era um apresentador diferente, era um jurado que apresentava o programa e que eu já achava uma merda, principalmente porque naquela época a Globo passava futebol sábado à tarde, eu queria ver o futebol e todo mundo lá em casa queria ver o show de calouros. Eu peguei um ódio irracional desse programa. E aí foi substituído por essa novela semanal aí na própria carne, novela mexicana que o SBT exibia aos sábados com capítulos de mais de 3 horas de duração. Vou fazer uma pergunta séria pra vocês. Qual era a chance, isso já antes deles exibirem dessa merda, qual era a chance na teoria dessa porra funcionar? Eu achei esquisito, porque que nem o Ricardo falou ali, são 188 episódios no original. Já seria estranho se passasse um episódio só semanalmente. A novela ia durar, tipo, sei lá, 5 anos pra terminar. Aí, do jeito que os caras fizeram de pegar lá quase 190 episódios e transformar em 8 episódios de 3 horas de duração, é como se fosse uma edição de fã, praticamente. Um fã pegou a novela e fez uma versão redux do negócio. É a coisa mais viajada que eu já ouvi. Eu, sinceramente, não conhecia isso aí. Eu e o Robson, na verdade, não conhecia isso aí, está conhecendo agora. E nós estamos apavorados com o que o Silvio brincando de televisão fez aí nessa e acho que ele sentou no switcher lá e editou automático lá de qualquer jeito. Ele mesmo, inclusive. Isso. Não, isso aqui não vai pro ar. E esse show de calouros novo, né, que começou em 92, Ricardo. Ele começou em 92, foi até 97, 98, né? Não, na verdade ele começou em 94, se não me engano. Porque em 92, eu me lembro que teve uma fase que o Silvio Santos ele parou de mostrar o show de calouros e o programa teve uma leve mudança no seu formato e no nome, né? Ele passou a ser Show de Variedades. E não era mais o programa que encerrava, né, o programa Silvio Santos, porque antes era o Show de Calouros, depois acabou perdendo esse posto aí pro Topa Tudo por Dinheiro, né, que sempre encerrava aí o programa Silvio Santos antes de entregar para a sessão das 10. Esse Show de Variedades começou a passar um pouquinho mais cedo, por volta ali de 4 e pouco, 5 e pouco da tarde, até virar esse programa aí de sábado, voltar a se chamar Show de Calouros e ter a apresentação dos jurados, né, que se revezavam, né, apresentadores. Toda hora o Pato, até na abertura tinha o Pato, que ódio, cara. E eu gostaria que o Vinícius novamente imitasse o Pato. Como é que é, meu? Uma coisa assim que fazia. Fico imaginando o teu ódio, que só tinha uma televisão em casa, né? E o pessoal queria ver essa merda aí. E continuando com a nossa lista de programas desgraçados, ideias de jirico na televisão brasileira, vamos falar aqui do programa Ed Banana na Record. Esse programa de auditório apresentado pelo personagem, lógico, Ed Banana, interpretado aí pelo Edilson Oliveira, o Chiquinho da Eliana, que entrou no ar para ocupar o espaço deixado aí pela pausa nas gravações da Escolinha do Barulho na virada de 99 para 2000. O programa durou 6 meses, sendo substituído justamente pela Escolinha do Barulho, que voltou à grade de programação da Record, e algum tempo depois acabou o Ed Banana voltando ao ar, sendo cancelado definitivamente em 2002. Desse programa, quem assistia mais e quem gostava mais é o nosso Robson Grossman, não é mesmo, Robson? Eu adorava, não perdia um.
É que nem o Ricardo brinca às vezes, né? Alguém falou pra ele que ele era engraçado e ele acreditou, né? Eu vi ele no programa Silvio Santos na semana retrasada. Achei eu muito tava engraçado. juntinho. Que a gente tava juntinho, deitado na mesma cama. Nossa. Isso. E eu achei ele muito engraçado, Robson. Nossa. O problema é que, porra, o programa, além de ser a coisa mais genérica do mundo, tipo aquelas gincana, nada a ver, que o Domingo Legal fazia, só que de quinta categoria, né? Uma versão do Paraguai do negócio lá. Ainda pior que uma versão do Paraguai, é uma versão da Record. É, a recópia, né? Aí o cara ainda pra ajudar, ele vestia uma roupa que era como se fosse, sei lá, o Máscara do... Não, pior que o personagem era inspirado no Máscara mesmo. É. E, sério, eu lembro mais das zoeiras em relação ao programa do que o próprio programa. Porque eu lembro, por exemplo, que a minha prima zoava, né, o fato do Ed Carlos se chamar Ed Carlos e ficar chamando ele de Ed Banana e não sei o que. Puta que pariu. O Edinho corintiano era o Ed Banana do círculo de vocês, então. Eu não conheço muito esse personagem, até nem queira conhecer. Exatamente. Até porque eu sou um pouco mais novo que vocês. Olha, o que eu tô sendo gentil ainda. Bebezão de fralda. Fininha, puta que nos pariu. O negócio é o seguinte: vi esse cara no programa Silvio Santos semana passada, todo cheio das piadinhas, né? Chega lá. Ele é tipo um tiozão do patê, só que. Do pavê, aliás, patê não. Ele é tipo um tiozão do pavê que não vai embora nunca. Sabe quando tá ali no quadro do Não Erre a Letra, todos eles vão no microfone, conversam um pouco com o apresentador, no caso a Patrícia naquela ocasião, e tipo, a apresentação dele ali naquela abertura ali, foi uma das coisas mais forçadas. E ele quis meio que lançar uma hashtag do tipo volta pra TV Chiquinho ou coisa parecida. Aí na hora que tinha que tocar o sininho lá pra dizer de quem era a voz, o cara ficou enchendo o saco ali, ficava fazendo palhaçada na frente dos outros, ficava atrapalhando e tal. Então, é a essência dele, né? E eu vi esses dias aí, eu não sei se era fake news, o que era, mas parecia que ele tava morrendo aí, que ele tava doente pra caralho, não sei o que. Talvez tu tenha visto na fake news, né, bicho? Ou seja, foi mais uma piada sem graça dele, porque ele deu falsas esperanças que o mundo ia se livrar dele. Puta, né? Vocês sabiam que ele chegou a ser um dos intérpretes do Bozo do SBT? Pois é, ele chegou a comentar isso naquele dia, não foi, Vinícius? Eu acho que foi, não tô lembrado muito do que ele falou. Você tava ocupado me chupando? É louco. Não, porra, presta atenção. A gente tava lá conversando lá, eu tava nem aí porque ele tava falando lá. Mas eu acho que ele falou assim, que ele fez um dos intérpretes do Bozo, junto com o Luiz Ricardo, junto com aquele outro. Ele não fez um dos intérpretes do Bozo, ele era um dos intérpretes. Sim, tá, vocês entenderam, ele foi um dos intérpretes do Bozo, junto com o Luiz Ricardo, junto com aquele outro xarope lá, que brigava com todo mundo lá, e etc, isso aí. Arlindo Barreto. Isso. Puxando rapidamente a capivara dele, Edilson Oliveira entrou na TV por acaso, foi fazer uma visita ao estúdio da extinta TVS, hoje SBT, e saiu de lá empregado. Nossa. Após ter trabalhado como produtor e diretor de palco, foi fazer o programa do Bozo, manipulando bonecos, e de repente surgiu uma proposta dele interpretar o Bozo. Aí tem uma matéria no site O TV Foco, cujo título é Um cheirava, outro bebia, revela Bozo do SBT sobre TV dos anos 80. E aí aparece o Chiquinho aqui falando. Com certeza ele está se referindo justamente ao Arlindo Barreto, pelo fato do cara cheirar. Agora, quem bebia, jamais saberemos quem é. Esse TV ou Foco a gente tem que cuidar, porque eles adoram botar um clickbait nas notícias deles. Inclusive eu fui pesquisar a vida do Silvio aí, como é que ele tá, né, as notícias, coisa e tal. E sempre tem uma matéria dessa cambada de puto botando clickbait no título das notícias, então tem que cuidar. Então, seguindo aqui a nossa lista de cagadas na televisão brasileira, vamos falar sobre Malhação ao vivo na Globo em 98. E nesse ano, o diretor Roberto Talma postou num formato interativo em tempo real que foi batizado de Malhação
Malhação.com. Isso aconteceu quando Malhação passou aí pela sua primeira grande crise de audiência, né, caindo de 30 pontos nas primeiras temporadas para 15 pontos aí nesse período. E aí, buscando renovar a trama, a Malhação lançou uma temporada que apostava em esportes radicais, longe da academia, e servia de cenário aí para as primeiras histórias, mas a coisa não funcionou como esperado. Foi aí que o Roberto Talma propôs uma mudança radical, transformar Malhação num programa ao vivo. Nessa nova fase, aí o Romão e o Mocotó se encontram por acaso e, com saudade dos velhos tempos, resolvem reconstruir a academia comprando uma casa em ruínas. O cenário seria fixo e a céu aberto, né? Se tivesse chovendo, ia chover também na novela. E a ideia era chocar o público, choquei, né? Que poderia interagir em tempo real com os personagens pela internet, participando de salas de bate-papo ou enviando e-mails. Só que saiu tudo errado e Malhação ao Vivo, ou Malhação.com, que era o nome que deram, estreou no dia 5 de outubro de 98, mas ainda sem a sua estrutura pronta. A estreia então foi apenas um esquenta para o início de um projeto que acabou não acontecendo. Nesse início, o programa era transmitido ao vivo em um cenário que representava o quarto do Mocotó, e os outros personagens contracenavam com ele relembrando histórias passadas que entravam como flashbacks. Aí o Mocotó conversava com a audiência sobre assuntos tratados ali, e os espectadores podiam mandar a sua opinião por meio de um chat. Foi numa dessas que o André Marques passou por um aperto ao vivo ao ver na tela do seu computador a mensagem, abre aspas, Roberto Marinho, traficante, fecha aspas. Eu lembro disso. Espectador. Então vem daí o Roberto Marinho, traficante, bicho. Pô, eu participo hoje de um grupo, eu até queria mandar um grande abraço pro povo do Patrulha na TV, que é um grupo de WhatsApp que eu participo ali com várias pessoas de vários estados brasileiros, que tá sempre de olho na televisão brasileira, e eles mandam de vez em quando essa frase, né? E aí eu falei, eu pra não perguntar, né, eu vou deixar, vou ficar pelo meme, assim. Aí agora que eu tô entendendo da onde que vem esse meme do Roberto Marinho. Mas foi engraçado porque o André Marques, ele meio que deu uma bugada no cérebro dele na hora que ele tava lendo as mensagens, não sei o que, daí de repente ele deu uma pausa assim de uns 5 segundos, né, e daí só mostra ele falando, vamos segurar a onda aí, rapaziada. Mas daí a mensagem já tinha aparecido na tela já, e quem tava em casa pôde ver pela televisão. Então olha só, agora vamos interromper porque tem uma rapaziada chamando a gente no chat. Chega aí no chat, chega aí. Vamos ver quem é que tá na área, vamos ver. Atenção. Quero mandar um beijo. Educação, saúde, deixa eu ver. Educação, saúde, habitação, comida, lazer, cultura. São as melhores armas contra a violência. Falou bem. Muito bem, Vipinho. Boa, garoto. Opa, garoto. Mandou bem. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Quero mandar um beijo. Peraí. Ok, peraí. Vamos segurar a onda aqui então. Presta atenção. Olha aqui, ó. Ok, peraí. Vamos segurar a onda aqui então. Presta atenção. Ok, peraí. Vamos segurar a onda aqui então. Presta atenção. Ok, peraí. Vamos segurar a onda aqui então. Presta atenção. Malhação não era bom nem quando dava 30 pontos. Aí quando passou a dar 15 pontos, os caras inventaram de piorar ela fazendo ao vivo. Imagina os infelizes tendo que decorar texto ou ficar tendo texto passado no ponto para os caras ter que falar. Pelo amor de Deus. Ia ser uma coisa mais ou menos tipo uma mistura de Turma da Cultura com 15 minutos do Marcelo Adnet. Nossa senhora. Meu Deus, o seu cara quer me deixar em depressão. É interessante, né, que o Ricardo falou ali que no começo as primeiras temporadas da Malhação e tal, elas faziam jus ao nome da série, né, porque tinha a ver com uma academia lá e tal. E aí depois isso foi se afastando cada vez mais, até que as pessoas simplesmente nem sabiam mais por que a novela se chamava Malhação, né? Sendo que não tinha porra nenhuma de ginástica, nem de academia, nem de nada. Era mais ou menos que nem quando o Hermes e Renato parou de usar os personagens Hermes e Renato. A galera assistia e falava, tá, mas quem que é o puto do Hermes e quem que é o puto do Renato? Malhação, né, que segundo um amigo meu deveria mudar o nome pra Estudação, né, porque passou a ser ambientado numa escola. Inclusive, durante mais de 20 anos foi só escola, né, Malhação, então... A não ser que eles eram muito malhados na escola.
Malhar, levar pau toda hora. Mas enfim, Malhação ao vivo foi um fiasco retumbante, né? Puta, que surpresa. E durou menos de um mês. Quando realmente começou a trama anunciada aí pelo Miguel Paiva, com o Mocotó e o Romão reabrindo a academia, cujo nome era Malhação, o formato já havia voltado ao original, uma novela gravada e sem interação com o público. Essa fase durou mais um ano, pois em outubro de 99, Malhação inaugurava a fase múltipla escolha. Essa sim, um grande sucesso, e a partir daí que a coisa começou a se afastar de vez aí da Malhação, porque deixou de ser ambientado numa academia para ser ambientado numa escola, né? Múltipla escolha. E sem o Roberto Marinho, traficante. Aliás, essa fase do múltipla escolha, eu tinha um negócio, porque assim, múltipla escolha é até aceitável por um nome de colégio. Só que daí o que acontecia, né? A escola, ela tinha um time de polo aquático, que eles não chamavam de polo aquático, né? Chamavam de waterpolo. Uau. Que eles enfrentavam outros colégios, só que cada colégio com um nome ridículo, cara. Eu me lembro de dois. Um colégio chamado Tribobol. Que isso? E o outro se chamava Colégio Relâmpago. Caralho, é aquele jogo da Capcom, o Rival Schools lá, é a escola dos fodelhões, não sei das quantas, contra os bad boiolas e por aí vai. Isso aí me fez lembrar uma piadinha que o Silvio Santos fez na época do Carrossel. A escola do Carrossel se chamava Escola Mundial, né? Aí o Silvio Santos falou que o Edir Macedo incomodou o Silvio porque ele tava fazendo propaganda pro Valdomiro Santiago por causa da Igreja Mundial e Igreja Universal. Aí o Silvio falou, não, mas é de quem pagar mais. Se o senhor me pagar mais, eu mando amanhã fechar a Escola Mundial e todo mundo vai pra Escola Universal. Silvio Santos é realmente um cara muito prostituto. Que é óbvio. E seguindo aqui com mais uma ideia de merda que permeou a televisão, vamos falar aqui dos Novos Trapalhões. Esse programa que estreou em 2017 e ficou 4 meses no ar e saiu, claro, por baixa audiência. O Robson, que era um telespectador assíduo desse programa, o que você tem a falar sobre os Novos Trapalhões, Robson Grossman? Assíduo demais. Quando o pessoal tenta adaptar uma coisa que não é assim tão icônica, né? Por exemplo, a Escolinha do Professor Raimundo, ela é icônica, mas ela permite, né, que você faça uma adaptação maior, porque são vários personagens, né? Isso e aquilo. E olha que o que teve de adaptação essa merda, inclusive em outros canais, né? Sim. Escolinha do Barulho, Escolinha Muito Louca. Os clones. Escolinha do Gugu. Do Golias. Escolinha do Golias não era... tipo a Escolinha do Professor Raimundo. A Escolinha do Golias focava só no Pacífico, né? Os outros não tinham tanto destaque. Agora, a melhor versão de Escolinha do Barulho era o Cursinho do Leão, cujo Gilberto Barros era o apresentador. Eu prefiro a Escolinha do Chaves. A Escolinha do Professor Linguiça. Bom, mas enfim... O lance dos Trapalhões não deu certo porque eles são personagens que eles são muito queridos, né, por muita gente, então sempre vai ter uma encheção de saco e ficar falando que não gostou de quem eles escolheram para fazer os personagens, ou que não tá parecido, ou que não sei o que. Só que tem a questão, né, da comédia em si também, né, porque tem muita gente que fala assim, o programa ele não é engraçado porque eles não podem fazer mais piada ofensiva, eles não podem fazer piada pesada, não sei o que. Só que eu até assisti alguns pedaços assim e tal, e eles fazem umas piadas assim que realmente lembram, né, a época dos Trapalhões e tal. E assim, eu acho que o pessoal não achou graça justamente porque são piadas meio datadas assim, né, que tipo, hoje em dia realmente você vê que não é tão engraçado. Por exemplo, eu lembro que tinha uma sketch que alguém ia na farmácia e era o Mussum que estava atendendo. E aí ele falava alguma coisa tipo, eu quero um remédio para não sei o que. Daí o Mussum dava um remédio para ele lá. E daí ele falava tipo, mas esse remédio aqui é para dor de cabeça. Daí o Mussum falava tipo, mas você não tá com dor de cabeça? Daí o cara, não. Aí ele, então você vai ficar. Daí ele pegava um porrete e batia na cabeça do cara, não sei o que. Então tipo, é uma piada sem graça? Mas isso é alguma coisa que os Trapalhões fariam nos anos 80, nos anos 90 e que um monte de gente ia se cagar de rir na época. Então, na minha opinião, não é que o negócio não podem fazer piada pesada ou
coisa do tipo. É porque eu acho que é um humor datado e que já deu o que tinha que dar. Até o Didi, ele quando ainda tinha a turma do Didi, uma vez ele quase se fudeu bonito por causa disso, porque ele foi querer fazer uma piada falando de viado, né? O viado animal, só que associando, claro, homossexual, isso em 2005, 2006, isso dentro da turma do Didi. E deu uma merda desgraçada pra ele. Teve associações aí LGBT que queriam até caçar o título de embaixador da Unicef que ele tinha. Caralho. Então já desde aquele tempo já tinha alguns problemas aí. O Didi, antes dele voltar com os Trapalhões, aí ele já pegou uma fase aí que ele quase se encrencou por causa desse lance do politicamente correto. É, só falando desses Trapalhões atuais aí, né? Essa merda que eu vi. Eu lembro que a gente... Atuais que duraram 8 episódios. Eu digo essa versão mais recente e tal. Eu lembro que a gente até ficou, o meu pai, que sempre gostou, né, e tal, sempre até ficou meio na expectativa, né, tipo assim, eu vou fazer uma reedição aí, coisa e tal, beleza, vamos ver como é que vai ser, né. Ele viu os atores ali, meio que parecido com os originais ali, na caracterização só, né, porque não aparece nem de longe. E até a presença do Didi, do Dedé ali, se não me engano, em alguns episódios. E aí ele viu e ele falou, mas isso é uma merda, isso é um besterol, como ele gosta de dizer. Se até o teu pai achou uma merda, então imagine. Isso que ele gosta do perrengue, né? É que nem quando resolveram fazer aquele seriado do Loucademia de Polícia no final dos anos 90, que chamavam para alguns episódios lá o Michael Weasel para fazer o Jones, porque era o vínculo que eles tinham com o filme. Só que também era uma merda, né? Que nem os Trapalhões atuais, o Loucademia de Polícia atual também era um cocosaço. É, bosta. E eu posso dizer que eu assisti todos os episódios que passaram na Globo. É, bárbaro. O filme é bom, a série é uma merda, né? E seguindo aqui com a nossa lista, nós vamos falar agora do programa Geraldo Rivera no SBT. Esse programa que era apresentado dublado e que o Silvio Santos tinha a cara de pau de dizer que o Geraldo era seu amigo. Ai, eu adoro essa história que tu contou aquele dia, que os caras importaram um programa mexicano e o Silvio querendo dizer, não, mas o Geraldo é meu amigo. Mexicano não, americano. O cara é latino, mas o programa é americano. Vinícius é o pior jornalista do mundo. É, vai te cagar. Os caras importaram esse programa. O cara tem claramente o nome de um cara latino, né? Não é brasileiro. E aí, não, porque o Geraldo Rivera é meu amigo, não sei o que. É que nem eu brinquei, imagine o plot twist se o Silvio realmente era amigo dele. Não, no mínimo podia ter tido, sei lá, um encontro dos dois alguma vez, em alguma... Um clube de swing. É, também pode ser, em algum evento e tal. Mas aí o cara diz, não, porque ele é meu amigo, não sei o que. Que isso? Mais ou menos a mesma coisa que a gente contou lá no Medifront TV falando de Chaves, que o Silvio quis abrasileirar tudo que vinha do México, por exemplo, né? Aeroporto internacional da Ciudad de México, ele queria que fosse o aeroporto de Congonhas. Vai tomar no cu. Tu assistiu esse programa, Ricardinho? Cara, eu cheguei a assistir alguns episódios, nunca inteiros, porque eles tocavam em alguns assuntos assim que eram meio aterradores aí para uma criança de 7 anos, né? Eles falavam muito de espiritismo, possessão demoníaca, fantasma, assassinatos em nome de Deus, que nem tem aquela chamada, né, no YouTube, né, de um programa que ia passar no SBT. Na época eu não assisti tanto. Passei a pesquisar um pouquinho mais depois sobre esse programa, inclusive aquela aparição do Geraldo lá no filme Difícil de Matar, do Steven Seagal, né? Que eles usaram aquele trecho em que o Geraldo vinha com uma puta de um esparadrapo no nariz, depois dele ter tomado uma cadeirada no meio do programa. Ele quebrou o nariz porque ele quis botar no mesmo estúdio uns caras lá que eram skinheads com um pessoal que era uns militantes da causa negra e deu uma merda incalculável. E o Robson chegou a assistir algum episódio do programa Geraldo no SBT? Pior que eu não vi nenhum episódio, eu não lembro de absolutamente nada dessa transmissão no SBT. Eu gostaria aqui de reiterar o meu pedido para que o Robson, que é o cara que mais sabe de inglês aqui de todos nós,
que ele possa legendar o seguinte episódio do programa Geraldo. O título é esse: Devil Worship Exposing Satan's Underground. Esse programa eu fiquei muito curioso para assistir, mas eu gostaria que o Robson legendasse ele. Inclusive tem a participação do Ozzy Osbourne. Ô, louco. Ele que entrou no programa participando diretamente de Londres para falar justamente sobre adoradores do Tinhoso. Do nada não, Vinícius, ele é o príncipe das trevas. Mas o Geraldo Ribeiro ia levar o Ozzy lá, tipo, é a ligação. Se o Gugu levou o Ratos de Porão, por que não, né? É, também tem essa. O Ozzy realmente acho que entrou de bobeira, porque o cara nunca foi satanista. O cara tinha toda aquela aparência, né, característica, e acharam que ele era um satanista. Inclusive nos shows ele vive falando: Deus abençoe todos. Tudo a ver. O Ricardo começou a descrever o programa, né? E isso me fez lembrar de um programa que dava na RBS no sábado de meio-dia. Eu acho que o Ricardo tá ligado, o tal do Histórias Extraordinárias. Passava isso, tipo, logo depois do Jornal do Almoço ali, cara. Eu ficava, tipo, quê? Por que tá dando essa merda esse horário? Tipo, qual é o sentido? E dava umas umas histórias misteriosas. Não é o Alarma TV, não, né? Não. Sei lá, ficou uns 2, 3 anos no ar, dando umas, tipo, em períodos esporádicos do ano, assim, tipo, dava ali, passava durante 2, 3 meses, aí parava, dali mais 4, 5 meses, passava de novo. Era um troço meio esquisito. Ah, mas eu prefiro as histórias que passavam no Teledomingo. Putz, essas aí são pior também. O Teledomingo é um programa, só pra situar o Robson, que não conhece. É que um programa no domingo. Sim, depois do Fantástico. O pior é que uma vez eu tava revendo algumas matérias do Teledomingo. Eles estavam falando justamente sobre um cara que matou, sei lá, o cunhado, não sei o que, em nome de um sacrifício aí pro capeta e o caralho. Sabe o que foi a música que os caras usaram pra ilustrar a parte da matéria, Robson? Meu Deus, qual? Do Rast, do Rammstein. Você só ouvia aquele... Só faltou colocar o do. É que eles não sabiam que eles estavam cantando em alemão, eles acharam que era em latim, sei lá, um ritual satânico. O sonoplasta da RBS tava de parabéns nessa matéria. Porra, sensacional. E seguindo agora com mais uma cagada registrada na televisão brasileira, não podemos aqui deixar de citar ele. O grande, o único. O glorioso. O Chaves brasileiro. Miguelito. Essa turminha vai bagunçar as suas tardes. Miguelito, chegando pra aprontar. Junto com Marquinhos, Lilica e Bolão. Miguelito, o seu novo amiguinho, é só alegria. Estreia segunda-feira, 5:30 da tarde. Na Rede TV, a nova Rede de TV do Brasil. Ah, é tão merda isso aí que eu nem me dei o trabalho de ver ainda. Acho que ninguém viu. Eu só vi umas chamadinhas, alguns cortes ali, mas nada. Mas ninguém nunca assistiu nenhum episódio do Miguelito. Nem quem participou assistiu, eu acho. Eu acho que eles têm vergonha dessa produção, assim como o Jackson Antunes tem vergonha do confronto final. Mas nem sabemos se ele tem vergonha. Ali deve ter, sim. Produção mais bagaceira que eu já vi na minha vida, os caras tendo apoio da Ancine ainda. Mas vamos falar sobre o grande elenco do programa Miguelito, que tinha grandes nomes, como, por exemplo... Eduardo Estrela, Davi Fantasini, Ana Andreata e Davi Tauí. Conheço todos eles. O Eduardo Estrela, eu me lembro dele em umas propagandas aí. Eu me lembro, inclusive, numa do Posto Ipiranga, que ele, tipo, era o piloto de uma ambulância. Aí os caras vão querer, nós temos que levar esse doente, não sei lá pra onde e tal, levar pro hospital, né? Dele, agora? Não, eu acabei de lavar minha ambulância, vem chuva aí, não vou levar ninguém. Que se foda o cara pra morrer aí que eu tô cagando. Pior é que esse ator aí, no auge da cara de pau, ele negou que o seriado tenha qualquer influência de Chaves.
Eu, quando li a entrevista dele falando isso, cara, me deu vontade de ir até lá e enfiar a mão na orelha dele. Até o nome, né, bicho? Até o nome é trazido do latino aí, né? Do espanhol, que é o Miguelito, o Chespirito, tudo isso. É a mesma coisa que falar que não tinha influência também o grande programa engraçadíssimo do Tiririca. Vila do Tiririca? Isso. Que era baseado também no nosso querido, né? E o pior é que eles colocaram a Vila do Tiririca no mesmo horário que passava o Chaves no SBT, porque eles realmente estavam acreditando que ia dar mais audiência que o Chaves. Que emissora era isso mesmo? Era na Manchete, acho, né? O Vila do Tiririca era na Manchete. E o que aconteceu com a Manchete mesmo? Ah, tá. Ela está em outro plano espiritual. Morreu junto com o Adolfo Bloch, só que esqueceu de enterrar a emissora também. Vamos aqui a uma rápida sinopse de Miguelito. Ele foi uma coprodução entre a Gugu Promoções Merchandising e a Câmera 5. As gravações ocorreram em um galpão de 300 metros quadrados na região do Cambuci, na cidade de São Paulo, com cenário criado por Marcelo Alencar e inspirado em casas dos bairros do Brás, Moca e Bexiga. Era chamada Vila Generosa. Segundo publicado pela revista Veja em 26 de janeiro de 2000, o projeto é ambicioso. Gugu Liberato e Beto Carreiro, sócios da Gugu Produções Merchandising, pretendem receber convidados internacionais no programa com o intuito de exportá-lo para países da América Latina justamente no vácuo do Chaves, que não é mais produzido. Gugu e seus sócios investiram R$800 mil na atração. Nossa, caralho. Os caras tinham uma puta ambição dessa e investiram R$800 mil só. Inicialmente o programa estava previsto para estrear na Record, só que daí dias antes o lançamento foi cancelado, era para acontecer no dia 31 de janeiro de 2000 na Record, só que dias antes foi cancelado. Eu me lembro que eu li, acho que uma matéria na revista Contigo falando que ia estrear esse programa na Record. O lançamento foi adiado de janeiro para março, só que a atração já estava praticamente descartada pela Record por conta dos, atenção, gastos elevados. Como já haviam sido gravados 22 episódios, a produção acabou repassando o programa a custo zero à então recém-inaugurada Rede Bosté. Rogério Galo, superintendente artístico e de programação da Rede TV na época, deu a seguinte declaração: assumo que apresentar Miguelito é uma experiência. É um programa que não me agrada, clonado do Chaves. Vamos exibir os seus 22 capítulos e ver no que dá. Depois que entrou no ar, o programa só durou uma semana. Só de segunda a sexta, apenas 5 episódios do programa foram exibidos. E depois, Miguelito teve a sua destinação correta, a lata de lixo da televisão brasileira. Ele deu o seu migué final. Pior de tudo, a lata de lixo da Rede Bosté. O programa não serviu nem pra passar lá. Imagina em outro lugar. Pelo amor de Deus. Acho que devia passar na Rede Brasil. Eu não duvido que ia pro lixo deles também, mas se bem que esses dias eu peguei a Rede Brasil exibindo Mazzaropi, cara, pelo amor de Deus. Ah, certeza que eles estão passando com os direitos, tudo certinho. Sim, claro. Estão pagando pro espólio do homem, com certeza. Só me tira uma dúvida, essa porra desse Miguelito tem no YouTube? Não tem, só tem a chamada dele, só que a chamada prometendo passar na Rede TV. Podia fazer um react. Será que alguém gravou essa porra e botou em algum lugar na internet mundial? Pra que o cara vai gastar fita VHS gravando uma merda? Gastaram 800 mil e aí tiveram que parar por causa dos altos custos, é isso? No cenário de papelão, só se for. Pegaram os papelão da Praça da Alegria do Manel de Nóbrega lá. E antes da gente encerrar, eu gostaria de citar aqui 2 exemplos de cagadas feitas pela TV Globo, que é a absorção de estrelas da MTV. Citando aqui a tentativa fracassada de colocar um programa sábado à tarde pro Thunderbird, nos anos 90, né, o TV Zona, e também o Sociedade Anônima, que é aquele programa do Casé Peçanha, ali entre 2000 e 2001, que também flopou na Rede Globo de televisão.
Isso daí foi uma oportunidade desperdiçada, porque o programa do Cazé, deixaram ele na geladeira a princípio, quando contrataram ele, e parece que eles ficaram mais ou menos 1 ano elaborando como que seria o programa e tal. Só que não dá, né, porque o Cazé tem aquele jeito mais zoeiro, né, que combinava mais com a MTV, e a Globo tem aquela coisa mais engessada, assim, né, e tal, e aquela coisa de críticas sociais, mas que não tá muito legal e não sei o que. E aí não deu outra. Depois, acho que de, sei lá, uns 10 episódios no máximo, tiraram e o cara acabou até voltando pra MTV, se eu não me engano, depois disso. E o Thunderbird, eu não lembro nada do que era o programa dele na Globo. Era um programa que passava sábado à tarde, se não me engano, entre o video show e o futebol, né? Que naquela época os jogos passavam 4 da tarde na Globo. Video show no sábado? Sim, naquela época era. E aí o programa entrava no ar, se não me engano, acho que 2h30, 3 horas da tarde. E era também um programa de variedades também, mas já diz o nome, né? Era uma zona. Aquele programa ali do Thunderbird, e também não durou muito tempo na televisão ali da Globo, justamente pela baixa audiência que fez. E o pior é que a Globo, ela, vez por outra, ela seduz, assim, alguns integrantes da MTV, né? Como você tem, por exemplo, aí o Zeca Camargo e também o próprio Marcelo Adnet, né? Meu pai odeia o Zeca Camargo. O Marcelo Adnet, aliás, quando ele foi contratado pela Globo, ele até deu uma entrevista falando, né? Não, é porque as pessoas me param na rua não por causa do programa que eu apresento na MTV, mas sim por causa da minha participação no Esquenta. Foi aí que ele acabou aí crescendo os olhos, achando que a carreira dele ia se projetar ao ser contratado pela Globo. O Zeca Camargo tem um programa hoje na Band, que é o tal de 1001 perguntas. Que é a coisa mais chata do mundo. E sem falar que parece que ele tá tendo um derrame quando ele apresenta o programa, né? Que ele, não sei o que, vocês acham que tá na metade? Não tá nem na metade. O cara tá com uma pança maior do que a do Vinícius. Aí meu pai quis olhar um pouco daquilo, né? Porque o pai até gosta de programa assim, de pergunta e coisa e tal, assim. Mas ele olhou 10 minutos e não aguentou. Que não dá, homem bicho. Frouxo, vai tomar nesse cu, esse homem, esse filho da puta. Esse narigudo desgraçado, não sabe apresentar um programa direito. O Ricardo tinha falado, além do Zeca Camargo, eu já esqueci já. Do Marcelo Adnet. Ah, essa imundícia daí, é esse eu que odeio, né? Eu tenho um ódio irracional do Marcelo Adnet. Ah, só porque ele é de esquerda? É. No episódio de hoje... O que primeiro você é o nome da música. Olha só, que barato. Você decide. Apresentação: Susana Werner. Eu vou pagar um prêmio agora, um prêmio do auditório. A primeira pessoa que me disser uma frase que ouviu dessa música. Malhação 98. Radicalmente nova. Ai, que burro, dá 0 pra ele. As maiores ideias de jirico da TV brasileira. Muito bem, esse foi mais um episódio aqui do nosso Meio de Front View, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Comigo estiveram aqui Robson Grosma e também Vinícius Lorenzi para falar sobre as ideias de jirico na televisão brasileira. Robson e Vinícius, deem a consideração final de vocês para os nossos ouvintes. Mais uma vez estamos participando aqui. O Gabriel não pôde participar por motivos que ele tá tentando enfiar um poste no cu dele. Mas foi mais um episódio divertido. Nós estamos cada vez mais elaborando temas interessantes e meio fora do óbvio aqui. A gente tem uma listinha que ainda tem algumas coisas aqui pra gente apresentar. E é isso aí, aceitamos sugestões também. Se vocês quiserem colocar o que vocês acham, que também foram ideias de jirico aí nos comentários, a gente vai dar uma lida geral aí e vai interagir com vocês. Esse episódio foi mais do que divertido, ele foi divertido.
Dá licença que eu vou me jogar. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite de vocês aí para participar desse mais um Rede Front TV, dessa vez aí sobre as ideias de merda, né? Que a gente pôde falar até o que a gente não sabe, né? Tipo assim, tem umas coisas que a gente não lembra, tem umas coisas que a gente não acabou não acompanhando, mas a gente consegue ainda imaginar ou ter alguma referência de alguma outra coisa. Mais um episódio muito bom, eu espero que o povo goste e concorde. Se não concorda, deixa aí nos comentários. Que se lembrar de mais alguma ideia de merda aí, até pra quem sabe uma eventual parte 2, também deixa aí nos comentários, né, Ricardinho? Exatamente, é com essa mensagem que nós encerramos esse episódio do Made Front TV, esse que foi o 4º episódio da 3ª temporada. Você que nos acompanha aí no canal PSQ, você sabe, tem aí o nosso Instagram, que é o instagram.com/prodsquali. Você entra lá e fica um pouquinho mais por dentro das nossas novidades. E é claro, o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/prodsquali, onde temos não só o Made Front TV, como também uma opinião que está voltando, os nossos reacts e o Geek Indica com o Ivan Lúcio. Temos também o Mídia Redonda, esse é um projeto exclusivo no Spotify, e também Uma Opinião, que além de ser exibido no YouTube, é exibido no Spotify também. Assim como, atenção, novidade, o Made Front TV também vai passar a ser disponibilizado no Spotify. Logo, logo a gente vai trazer esse link para você. Você vai ficar por dentro disso no nosso Instagram. Os episódios do Made Front TV, todos os que foram postados até aqui no YouTube, logo, logo vão ser disponibilizados no Spotify também. É o Made Front TV no Spotify. E é claro, temos aí o nosso grupo, a nossa comunidade no WhatsApp. Você que é fã do PSQ pode entrar lá também através do link que está no nosso Instagram. Mais algum recado de vocês dois aí? Não, eu só queria imitar um índio. Como é que é o trem do Boris, Robson? O Robson tá apaixonado por esse áudio. Então tá, gurizada. É isso aí. Tchau pra vocês. E nós encerramos, portanto, o nosso Made Front TV. Para vocês que ficaram ligados aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Rede Tupi. Podcast Made Front TV.